Fala pessoal, tudo certo? Ícaro Trader aqui. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu usei o indicador IFR junto com Fibonacci para fazer R$ 1.684 no mini índice. Lembrando que resultados passados não são garantia de resultados futuros. Mas antes de mostrar a operação em si, os gatilhos e a execução, é fundamental que a gente nivele exatamente como usar o IFR e com o Fibonacci. Porque muita gente usa esse indicador de forma completamente errada. E quando você usa errado, você entra em operações que não fazem o menor sentido. Então vamos por partes. Eu uso o IFR principalmente para duas coisas. Primeiro, identificar quando uma correção dentro de uma tendência está perdendo força. Segundo, confirmar quando a tendência principal está retomando força após essa correção. Deixa eu explicar isso melhor. Se o mercado está em tendência de alta, eu sei que, em algum momento, vai haver uma correção. Nenhum mercado sobe em linha reta para sempre. E quando essa correção acontece, o IFR vai para a região de sobrevenda. Mas atenção, eu não compro só porque o IFR está em sobrevenda. Eu espero o IFR sair da sobrevenda. Porque quando o IFR sai da sobrevenda, dentro de uma tendência de alta, isso indica que a correção terminou e que os compradores estão voltando a assumir o controle. Esse é o momento em que eu presto atenção. Eu gosto de usar o IFR com 7 períodos quando estou operando intraday, porque o IFR de 7 períodos é mais sensível, ele reage mais rápido às mudanças de preço, e quando você está operando a favor da tendência, procurando entrar em correções rápidas, essa sensibilidade é importante. Ela te dá o sinal mais cedo, permitindo que você entre mais próximo do ponto ideal. Mas isso não significa que 7 períodos seja sempre melhor. Cada configuração tem seu propósito. IFR de 7 períodos é mais agressivo, capta movimentos mais rápidos. Eu escolho de acordo com o tipo de operação que estou fazendo. Agora chegamos no ponto mais importante de todo esse vídeo. O IFR sozinho não decide nada. Ele é uma ferramenta de confirmação, não de decisão. A decisão vem do contexto. E qual é o contexto que eu procuro? Tendência clara. Se o mercado está em tendência de alta, eu procuro comprar correções. Se o mercado está em tendência de baixa, eu procuro vender correções. Eu nunca opero contra a tendência só porque o IFR está em sobrecompra ou sobrevenda. Para aumentar ainda mais a qualidade das entradas, eu gosto de combinar o IFR com retração de Fibonacci. Por quê? Porque o Fibonacci me mostra onde estão as regiões técnicas de suporte e resistência dentro da correção. Então, o que eu faço é o seguinte. Primeiro, identifico a tendência principal. Segundo, aguardo uma correção. Terceiro, traço a retração de Fibonacci para identificar as regiões de suporte. Quarto, observo o IFR entrando em sobrevenda próximo a uma dessas regiões. Quinto, aguardo para o IFR sair da sobrevenda, confirmando que a correção terminou. Quando todos esses elementos se alinham, eu tenho confluência técnica. E confluência técnica aumenta consideravelmente a probabilidade de sucesso da operação. Agora que estamos todos nivelados, vamos para a operação prática. Eu cheguei no mini índice no tempo gráfico de 2 minutos. E a primeira coisa que eu fiz foi identificar a tendência. O mercado estava claramente em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Cada vez que o preço subia, ele rompia o topo anterior. Cada vez que o preço corrigia, ele não rompia o fundo anterior. Estrutura compradora preservada. Nesse cenário, meu foco era um só: procurar oportunidades de compra nas correções. Depois de uma forte subida, o preço começou a corrigir, e foi aí que eu olhei para o IFR. O IFR, que estava acima de 70 durante a subida, começou a cair junto com o preço. E conforme a correção avançava, o IFR foi perdendo força até entrar na região de sobrevenda, abaixo de 30. Isso me sinalizou que a correção estava ficando esgotada. Mas eu ainda não tinha gatilho de entrada. Nesse momento, eu tracei a retração de Fibonacci. Peguei o último fundo relevante antes da subida e arrastei até a última máxima. E percebi que o preço estava corrigindo exatamente para uma região de Fibonacci que historicamente funciona como suporte. E o mais interessante, essa região estava coincidindo com o IFR em sobrevenda. Ou seja, eu tinha tendência de alta preservada, correção técnica saudável, preço em região de suporte do Fibonacci, IFR em sobrevenda, mostrando esgotamento da correção. Agora sim, o cenário estava ficando interessante, mas eu ainda precisava do gatilho. O gatilho que eu estava esperando era o IFR
saindo da sobrevenda. E foi exatamente isso que aconteceu. O IFR, que estava abaixo de 30, começou a subir e rompeu novamente o nível 30. Esse movimento do IFR saindo da sobrevenda é extremamente significativo, porque ele mostra, de forma objetiva, que a correção terminou e que os compradores voltaram a assumir o controle. Mas eu ainda esperei mais uma confirmação. Eu esperei uma vela rompendo a máxima anterior, e quando essa vela formou, eu tive meu gatilho completo. Nesse momento, eu posicionei uma ordem de compra no rompimento da máxima dessa vela. Entrada limpa, objetiva, baseada em múltiplas confirmações. Assim que a ordem foi executada, posicionei o stop loss abaixo da região de Fibonacci, que serviu como suporte, porque se o preço voltar e romper essa região, significa que a premissa da operação foi invalidada. Segundo, distribuí minhas saídas parciais ao longo do caminho. Isso reduz o risco, trava lucro parcial e me permite deixar parte da posição correr em busca do alvo final. Conforme o preço foi avançando, eu fui movimentando o stop. Primeiro, trouxe o stop para o ponto de entrada, garantindo 0 a 0. Depois, conforme o preço continuou subindo, fui subindo o stop junto, protegendo o lucro já conquistado. O mercado respeitou completamente a estrutura, pegou todas as saídas parciais e atingiu o alvo final. E foi assim que fiz R$ 1.684 no mini índice. Tudo baseado em contexto, confluência técnica, confirmação e gestão profissional. Agora eu quero te entregar uma dica de ouro. Para facilitar o seu trabalho no day trade, eu desenvolvi um robô exclusivo chamado Gradiente Linear Oblivion. Ele está disponível oficialmente na loja da Nelogica, dentro do Profit Chart Pro. Esse robô opera de uma forma diferente da maioria. Ao invés de trabalhar com uma única entrada isolada, ele monta uma estrutura de operações em níveis, também conhecida como grade. E vale uma explicação clara sobre essa grade. A grade funciona como uma sequência de pontos estratégicos distribuídos no gráfico. Cada nível é calculado matematicamente com base nos movimentos do preço, na leitura da tendência e no comportamento da volatilidade. À medida que o mercado se move, o robô aciona cada nível de forma automática e inteligente. Isso distribui as entradas, suaviza a disposição e captura o comportamento real do mini índice camada por camada, ao invés de depender apenas de uma ordem única e arriscada. É como se ele estivesse lendo o mercado em tempo real, passo a passo, reagindo à dinâmica natural do preço. Dentro desse robô, eu coloquei tudo o que aprendi em mais de 15 anos estudando, acertando, errando e aperfeiçoando minhas estratégias. Toda a lógica de tendência, força, correção, retomada, inclinação, volatilidade e fluxo foi transformada em código para te ajudar a operar com mais clareza e menos desgaste emocional. Como eu disse, você encontra o Gradiente Linear Oblivion diretamente na loja da Nelogica pelo Profit Chart Pro. É só abrir a loja, pesquisar por Ícaro Trader e o robô estará lá. Ele foi projetado para simplificar sua rotina e aumentar sua precisão, operando o mini índice. Eu vou continuar trazendo conteúdos como esse, sempre com operações reais, leitura de mercado e estratégias para te ajudar no day trade. Então, se você quiser acompanhar essa jornada desde o início, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like nesse vídeo. Assim o YouTube sempre vai te avisar quando eu postar um novo conteúdo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.